Fala turma, tudo bom? Então, nos últimos vídeos a gente fez uma discussão muito massa sobre a importância de fazer questões anteriores, como que as questões se repetem e tudo mais, né? E a ideia sobre esses assuntos que foram falados, elas são unânimes. Há questões que repetirão, há questões mais fáceis que outras para iniciar, certo? Já o vídeo de hoje, ele é mais pessoal, que foi a forma com que eu me preparei para a prova de matemática. E eu sugiro fortemente também que vocês utilizem, se não completamente, boa parte do que eu vou falar aqui, porque para mim ajudou bastante. Bom, vou fazer um breve retrospecto sobre a minha evolução em matemática. Em 2015 foi meu melhor ano, eu tirei 923, só que também foi o pior ano meu de redação. Eu não foquei praticamente nada em redação, para mostrar como é que é o desequilíbrio. E desde então minha nota começou a baixar. Primeiro porque eu estava extremamente confiante, achava que ia dar certo, só que eu não conhecia da prova. Não sabia que a prova estava ficando mais conteudista. Eu achava que era só regra de três. E enquanto eu ia piorando, a prova ia ficando cada vez mais conteudista. Então eu cheguei em 2018 e tirei, se eu não me engano, 825, que é uma nota muito baixa para quem já tirou 925 e para quem estava querendo alcançar o curso que eu queria, porque era a única matéria que eu tinha mais facilidade. E eu tinha noção que eu estava tendo cada vez mais dificuldade com a prova de matemática. Havia questões que eu sequer sabia responder. E isso não acontecia. Quando eu me preparei para 2015, praticamente todas as questões anteriores eu sabia responder. Depois disso começou a mudar. Até que eu decidi me preparar de outra forma e consegui melhorar tanto a minha nota de matemática quanto a minha nota de natureza. Porque elas andam juntos. Se você vai bem em uma, provavelmente você vai bem em outra, porque vai sobrar tempo, você vai ficar mais calmo e vai conseguir um desempenho melhor. Então, a gente sabe que a prova ela é dividida mais ou menos em 22 questões fáceis, 16 médias e 7 difíceis. Se você acertar só as fáceis e as médias, sua nota vai ser provavelmente muito mais de 900 por causa do TRI. Só que o que estava acontecendo comigo? Haviam questões médias e até mesmo questões fáceis que eu não estava acertando. E como que eu sabia disso? Bom, eu estava batendo 35, 34, 36 questões por Enem e estava tendo um desempenho muito mais baixo do que gente com menos acertos que eu. Então, com certeza, meu TRI não estava sendo coerente. Mas aí eu ficava me perguntando, o que que eu estou errando? Quais são essas matérias? Aí eu via que eu fazia uma prova, tinha uma questão sobre progressão geométrica que eu não sabia fazer, tinha uma escala diária que eu não sabia fazer, tinha alguma questão sobre o volume de algum tipo de material que eu não sabia. Só que eu via que eram questões que não tinha muita dificuldade, eu não sabia mais a fórmula, a ideia por trás. E isso era 3 anos eu me preparando por meio de teoria, fazia exercício de tudo, videoaula de tudo ao longo do ano e sem melhorar. Muito pelo contrário, eu estava só piorando. E aí eu vi um vídeo de um youtuber aconselhando estudar por questões anteriores, para poder identificar meus erros e melhorar. Nisso eu pensei comigo, vou fazer todas as questões do Enem e vou descobrir o que eu estou errando, que parte que eu não sei. Então vejam bem, o Enem até 2019 tinha mais ou menos 21 provas. 21 provas correspondem a 990 questões de matemática. E eu vi que se eu fizesse 10, 15 questões por dia, em 2 meses e meio eu já teria acabado todas as questões e gastando mais ou menos meia hora, 40 minutos por dia. Então eu vi que não era uma ideia muito louca eu fazer todas as questões, porque dariam poucas e eu teria muito tempo. Iniciando em março, quando chegasse em julho eu já estaria com todas feitas com certeza. E foi isso que eu fui fazer. E além disso, pela média que eu vinha tendo de acerto, eu pensei o seguinte, cada prova que eu fizer, eu vou separar mais ou menos umas 10 questões, que vão ser questões que eu vou errar, questões que eu vou ter dúvida e questões que eu não vou responder com certeza e que eu acho que vale a pena eu revisar. Então essas 990 virariam 250 ao final de tudo. E aí sim, as 740 que ficaram, eu sempre acertaria elas, e as que sobraram, as 250, seriam as que no segundo semestre eu iria trabalhar bastante. Essas questões que eu iria trabalhar, porque era ali que estavam minhas dúvidas, era ali que eu tinha dificuldade, é ali que eu não estava acertando e estava tirando ponto meu. E aí, gente, ao final das 990 questões eu cheguei nessa folha, que era o meu controle de questões, sempre da mesma cor, para eu poder triar mais fácil, onde aí estavam todos os meus erros, o que eu precisava de melhorar,
o que estava me dando insegurança na hora da prova e estava me atrapalhando em natureza, o que estava fazendo eu fazer prova corrido, o que estava fazendo eu ficar com medo no meio da prova e me sabotar. Cheguei nisso aí. E aí, gente, para poder chegar nessas questões, foram quase 1000 questões de matemática feitas do Enem. Muito mais que muita gente que estava estudando só teoria. Eu ainda não havia estudado teoria, mas eu sabia o que poderia cair no Enem, a maneira que é cobrada. Sempre há umas questões anômalas que a gente deixa de lado, porque elas são praticamente impossíveis. Só que o padrão do Enem eu sabia praticamente tudo. E o mais importante, eu sabia as minhas dificuldades. E era a partir de agora eu ia começar a estudar para melhorar as minhas dificuldades. E aí eu cheguei no Enem numa confiança muito grande, numa tranquilidade muito grande, porque eu sabia que tudo que aparecesse lá pra mim eu iria saber fazer, ou quase tudo. E nos anos anteriores eu tava pulando 9 questões, 8 questões, 10 questões. E nesse ano eu tive que pular só 3. Eu ainda achei que eu fui muito mal na matemática, porque eu tava esperando mais ou menos 920 de pontuação, 930. Só que a confiança que me deu, a tranquilidade com que eu fiz natureza foi a coisa mais importante que esse método me ajudou. Porque eu tava vindo de um ano de Enem que em natureza teve 5 questões que eu não tive tempo de ler direito. Eu tive que ler correndo, não consegui nem raciocinar. Deixei de responder questões que eu sabia fazer porque não ia dar tempo. Em matemática a mesma coisa. Então a tranquilidade me ajudou bastante. Como eu não quero que o vídeo passe de 10 minutos, eu já vou mostrar para vocês o exemplo de uma prova que eu fiz isso. E depois eu faço mais vídeos sobre explicando as vantagens desse método também. Eu vou mostrar as questões aí do Enem 2014, que eu nem lembro quais são. Essa 136 eu acredito que eu tenha acertado, mas eu achei interessante eu separá-la para poder revê-la depois, que eu achei o raciocínio para resolvê-la interessante. A 137 é uma questão que eu lembro dela, eu errei por conta de conta, então eu deixei lá para eu não errar esse tipo de conta novamente. Questão de área e escala. Às vezes eu acertava na sorte, mas eu não fazia a mínima ideia da teoriazinha por trás, é uma coisa boba. Eu já havia errado uma questão de 2018, se eu não me engano, por causa disso. Todo tipo de questão de área e escala eu tentava refazer. Hoje eu sei fazer isso aí tranquilamente, numa boa. Mas eu separei ela para eu poder estudar ela mais pra frente. Provavelmente eu devo ter errado também. Essa questão aí também é muito boba, para quem sabe responder. Eu não sabia, eu não fazia a mínima ideia do que era um hectare, do tamanho. Por mais que eu já tivesse tirado 920 em matemática, eu não sabia. Era um defeito. Se viesse qualquer questão cobrando medida de hectare ou precisando de usar medida de hectare, eu iria errar, porque eu não sabia. A partir disso eu soube. Esse é um tipo de questão que eu gostaria de rever, apesar de não ser difícil. Houve vários outros tipos dela que eu tive um pouquinho de dúvida, então eu preferi separá-la para eu revê-la futuramente e poder acertar tranquilamente. Essa questão eu até acertei ela, por tentativa e erro, não fazia a mínima ideia da teoria por trás. Depois que eu estudei, eu entendi a teoria por trás, inclusive houve questão que cobrou uma teoria parecida que eu soube acertar tranquilamente. Essa é uma questão que eu poderia ficar 5 horas tentando descobrir ela, eu não saberia, porque tem um teoremazinho bobo por trás dela, mas que eu não sabia. E depois que eu fui aprender, essa questão que eu particularmente não achei difícil, só que eu achei interessante a resolução dela. Eu achei que fosse importante que eu revisse mais pra frente. Outra questão que eu não tinha muita certeza, eu acertei ela, só que eu não tinha muita certeza do porquê, então eu marquei para poder revisar mais pra frente. Essa questão pra mim faz parte daquelas anômalas que eu sinceramente não soube fazer, mesmo depois de ver a teoria, só que eu deixei ela guardada também para poder rever e ver se eu acertava depois. E por fim, essa questão que eu não tenho certeza se eu acertei ou se eu errei, mas que eu achei a resolução dela interessante e eu também achei interessante que eu revisse mais pra frente. Então foram essas as questões que eu separei da prova de 2014 e fui fazendo assim com todas as provas. Não fiz uma discussão muito grande para o vídeo não ficar muito longo, mas pretendo fazer futuramente, mostrar essas questões que eu separei, a aplicação delas futuramente, o que eu aprendi sobre a repetição dessas provas. Então muito obrigado pela companhia de vocês. Qualquer coisa, manda mensagem ou deixa uma dúvida nos comentários. Valeu, hein?